a adolescência é uma travessia. É o tempo que o corpo muda, as emoções oscilam, e aí uma coisa bem pequenininha fica bem grande. É também o tempo que o mundo faz vários questionamentos que a gente não sabe responder, né? E imagine tudo isso somado ao autismo, aos sons que incomodam, às texturas que doem, muitas vezes as palavras que não vêm. E para crescer, para um adolescente autista, é muitas vezes um desafio dentro de um outro desafio. E para as famílias, eu diria que é uma mistura de medo, amor, medo de novo, aprendizado constante e medo. Nosso episódio de hoje vai falar sobre isso, sobre a adolescência dentro do espectro, sobre as mudanças, as dores, as faltas de atendimento, as dores familiares e também sobre as mudanças, né, que vem trazendo progressos ou regressões dessa fase. Fique com a gente. Meu nome é Débora Jales, está começando mais um Entre Nós, esse espaço onde a gente fala com verdade, com empatia, sobre coisas que muitas vezes a gente não diz, mas a gente sente. Então, eu queria que Lucia apresentasse as nossas convidadas de hoje. E para começar, o de sempre, curtam, compartilhem, comentem nas nossas redes sociais, por favor, isso ajuda tanto a sua família quanto a família de todos, certo? E vamos lá, hoje a gente vai receber duas convidadas muito especiais. A primeira é Tiara, mãe de Luiz Felipe e Luiz Gabriel, que vai compartilhar também sobre a vivência dessa mudança para a adolescência e como é que eles se comportam. Vamos também receber a Amélia Lopes, professora da Faculdade de Enfermagem da UERN, tem doutorado em Ciências Fisiológicas e pesquisa na área de Neurodiversidade. E vamos aprendendo devagarzinho, né, Amélia? Você vai explicando aí, a gente vai pedindo pausa para a gente traduzir um pouquinho. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, eu agradeço pelo convite, né, desse espaço que tem se tornado muito importante. Eu acho que não é um espaço para famílias atípicas, porque famílias atípicas a gente já se conversa entre si, a gente já entende. E a importância desse espaço é para a sociedade em geral, né? Porque muitas vezes essas informações eles têm que chegar não a nós que convivemos ali diariamente, mas a todas as pessoas, né, que compõem a sociedade, os adolescentes, as crianças, enfim, que esse espaço, né, cresça cada vez mais. E estou muito honrada em estar aqui, né, muito feliz em poder compartilhar um pouquinho, né, da minha vivência. Eu estou ainda no auge, né, tenho 2 filhos, como você falou, e um com 16 e um com 14, um típico e um atípico, então estou aí no meio do fogo cruzado. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece, viu, sua presença. Só tenho que agradecer também por estar aqui, tá conhecendo Tiara também. É um momento de muita alegria, de coração aberto, e por isso que é um espaço de conforto, né? Então, dizer para toda a comunidade, seja a comunidade atípica ou a neurotípica, para todas as famílias, que esse diálogo ele é importante, principalmente para quem não vivencia a neurodiversidade, né? Como Tiara disse, para quem está junto a gente desenvolve o diálogo, mas a gente precisa extrapolar esses limites. Então a gente está aqui para conversar, para trazer novidades, enfim. E eu acredito muito que é assim, alcançando outros públicos, que a gente consegue somar, né? Porque a vivência a gente se une mesmo, né? Quem sofre todo mundo junto, né? E aí quando você não sofre aquilo ali, você meio que se escanteia para que você não possa somar. E, na verdade, a nossa luta só chega a um ponto de, poxa, alcançamos isso, quando de verdade a luta é de todo mundo, né? E há um brilho nisso, em que vocês falaram, porque a ideia do podcast Entre Nós, ele surgiu exatamente para fazer pontes, para que a gente pudesse traduzir
de forma mais assertiva para as famílias típicas o que passamos. E não de uma forma de pré-julgamento pelo que eles estão fazendo, entendeu? Porque a gente sabe que às vezes há uma intenção positiva, mas não há um conhecimento de como se tratar. Então, assim, a ideia inicial foi passar para essas outras famílias típicas um pouquinho do que a gente conversa e vive. Então, isso é muito, assim, muito importante para quando a gente percebe que até a comunidade atípica entende que o nosso público também é de famílias típicas, sabe? Então, assim, para mim foi muito bom essa sua fala, porque era a intenção, sabe? Então, assim, Tiara, vamos começar essa conversa tão esperada, porque era uma conversa esperada desde o início, para falar sobre a adolescência, porque adolescente já é difícil a comunicação normalmente de pessoas típicas, né? Todo mundo aqui tem alguma história na adolescência que foi mais complexa, mas e como é que isso reflete na atipicidade? O que é que muda quando sai da infância para a adolescência? Eu trago aqui 3 perspectivas, né, dessas mudanças, né, e junto com essas mudanças as dificuldades, né, enfrentadas nesse processo. A primeira perspectiva é a mudança física, né, que foi o primeiro, né, impacto, o primeiro contato, né, que a gente, né, ali consegue conviver, né, com o início do processo. É aquela questão da mudança física, porque eles já começam a aparecimento de pelos, né, se perceber de outro jeito, se percebendo, né, ali tem a questão da genitália. Então, as mudanças biológicas, né, elas começam ali a surgir, né, nesse primeiro momento, até para as crianças, adolescentes típicos, é difícil porque para eles há um estranhamento, né? Eu nem sou criança, nem sou adolescente, né? Então ali naquela fase é uma fase de muita descoberta, né? E no caso do meu, né? Do meu Luiz, ele questionava, né? Quando ele começou a ver as mudanças, né? No corpo, ele disse, eu não quero crescer, eu quero ficar assim, eu quero ser criança, né? E assim, era realmente muito difícil, né? E eu de fato, né, a gente vem ali de uma luta, né, da fase do diagnóstico, da infância, que são outras demandas, e aí há esse corte, começa essa fase da adolescência e o que a gente aprendeu lá na infância não serve de nada, vou logo dizendo, muitas coisas, porque são demandas diferentes, são situações diferentes, né? Então, com essa mudança corporal, o que é que acontece? A questão do autocuidado, né? E aí foi uma das primeiras dificuldades, né? Até hoje, para Luiz, é uma dificuldade. Por quê? Ele não consegue tirar a barba, né? Quem tira a barba sou eu. Quem faz a higienização dos pelos sou eu, né? Porque muitos deles não têm essa coordenação motora, né, para fazer, né, para ter esses cuidados, né, que são necessários, né, para o ser humano, né, a questão de começar a usar um desodorante, um perfume mais forte. Então, tudo isso dessa questão do autocuidado, para eles é muito difícil. É, né? Muito importante você estar dizendo isso, porque assim, nós que enfrentamos o autismo, né, desde cedo, né, uma grande dificuldade que a gente tem, inclusive que a gente trabalha, é a questão da autonomia, né, a questão do autocuidado em si, por exemplo. E aí você vem com demandas motoras a um ponto que uma criança, meu filho, por exemplo, tem 7 anos, ele não sabe segurar a escova de dente, né, ele não sabe subir o calção. E não é só a minha vivência, vários outros, tipo assim, vem uma demanda que é gigante de não acompanhar a idade. E quando chega nessa parte de autocuidado, a pessoa já tá com mais vergonha, ou a pessoa tem que se cuidar sozinha, né? E você vê que aquela criança que tinha aquelas demandas anteriores, ela não cresceu em questão de motricidade. Muitos crescem, mas tem vários com questões motoras que não vão acompanhar essa fase. E isso vai tornar
tudo ainda mais difícil, mais complicado, porque antes só se escovava os dentes, tomava banho, passava aquele sabonete ali muito rápido, e agora tem uma outra demanda, uma coisa que está no corpo dele, uma coisa que ele não, muitas vezes não tolera, né? Isso. O pelo, uma coisa ou outra, e isso se soma a várias outras demandas, né? Que tornou o nosso dia ainda mais difícil. Isso. Né? E assim, junto com essa mudança física, né, vem a questão da mudança do comportamento, né? Que essa mudança do comportamento, né, do adolescente, já é uma mudança esperada, né, por adolescentes típicos ou não, né? Mas no autismo essa mudança ela vem de forma muito exacerbada. Né, assim, pelo menos pela minha vivência, né, ele vem de uma forma mais intensa, né, vem a irritabilidade, vem a rebeldia, né, vem esses comportamentos, né, associados a nessa fase, mas aí de forma mais intensa do que um adolescente. Do que a gente esperaria. Do né? que a gente esperaria, né, e assim, essa questão... vem as questões sensoriais também, né, que no caso de Luiz impactou muito agora nessa questão da adolescência, e assim, a parte física, biológica, né, deles desenvolvem normalmente, né, eles têm o atraso ali cognitivo, eles têm ali aquele diagnóstico, mas o diagnóstico ele não interfere o não físico. interfere o físico. Então, assim, eles desenvolvem a parte física, biológica, normalmente, né? Exatamente. Vai crescer, vai se desenvolver, né? No caso das meninas, a menstruação vai chegar, né? E aí tem a descoberta do próprio corpo, né? Como qualquer outro adolescente. Minha irmã, ela fez até uma adendo na sua palavra, que a minha sobrinha ela tem um atraso cognitivo, que se chama, um atraso cognitivo severo. E aí ela disse assim, ela fez uma postagem exatamente sobre isso. Enquanto as outras meninas estão aprendendo a usar maquiagem ou não, eu estou na angústia de colocar colocar chip. Sim. Para poder evitar algumas violências que ela não iria conseguir entender. Então, tipo assim, isso foi para essa parte, né, da adolescência, ela vai para uma grande seara, né? Porque assim, eles vão viver como adolescente. E eu fico muito pensando que até agora, né, infância e adolescente, as pessoas elas colocam tudo na conta também do autismo, mas às vezes é algo natural do adolescente. Sim. E que as pessoas deveriam entender, gente, ele é adolescente. Não é porque ele é autista que ele não pode virar adolescente, ele vai sentir tudo, ele vai viver como adolescente. Ele gritou, ele brigou, mas seu filho também briga, porque seu filho típico também grita quando é adolescente, também é meio que rebelde, né? Aí eu queria até perguntar, né, Amélia, sobre um pouquinho sobre isso, sobre que os hormônios, eles continuam do mesmo jeito, né, na adolescência, autismo não? Sim, tem um estudo que saiu aqui em 2025, dos Estados Unidos, e muito embora a gente já tenha algumas reservas com alguns estudos financiados ou não, né, desse ano de 2025, eu disse 2025, e esse estudo ele fazia a comparação com relação ao diagnóstico em meninas, porque a hipótese 1 era aquela investigação se as meninas tendiam ao time puberal, né, a menarca mais cedo, que a gente normalmente vê, né? O nascimento dos brotos mamários. Oi. O que é a menarca? Menarca para qualquer... pra moça, entendeu? Quando você é moça. Gente, pelo amor de Deus, eu não sabia o que era isso. Menarca é a primeira menstruação. Menarca é a primeira menstruação. Pronto. Essa questão que Lucy fala sobre a irmã ter a angústia com relação ao controle da filha, né, menstrual, é justamente para que esses ciclos menstruais eles sejam interrompidos e a gente não tenha nela aqueles dias de período fértil no mês. A ideia do controle, do planejamento sexual na adolescência para meninas é mais preocupante para as mães. Eu vejo muito mães atípicas que falam sobre isso. No caso, essas pesquisas que vêm sendo realizadas com amostras pequenas, ou seja, com pouca quantidade de participantes ou muitas, tanto entre neurotípicos quanto neurodivergentes, as meninas no caso,
Todos os grupos tiveram aumento nos níveis de hormônios de um modo geral. DHEA, que é o dihidroepiandrosterona, estradiol e testosterona. Então, até agora não existia aquela diferença básica de que meninas vão ter mais. Todos têm esse aumento considerável na dosagem hormonal. O que vai diferenciar da criança neurotípica para neurodivergente, para que está no espectro, por exemplo. Esses hormônios eles vão estar presentes em uma dosagem maior, numa fase em que o corpo estava começando a entrar em sincronia, que é justamente isso que Tiara mencionou. O corpo cresce, mas a mente ela continua infantilizando a si mesma. Aí a gente chama de assincronia, né? E no caso dos hormônios, eles vão sensibilizar muito mais esse corpo, vão modular muito mais intensamente as respostas sensoriais. Iriam, mas como não existe acompanhamento da parte física com a parte mental, né, propriamente dita, eles vão sentir mais essas questões, né? E a instrumentalização mesmo desse processo de regulação sensorial e emocional, porque o que houver de incômodo físico, da interocepção, né, do próprio corpo, dentro do corpo, ou extracorpóreo, equilíbrio, direção, né, as funções executivas, o controle inibitório que a gente tem, que trabalha bastante na infância, no TEA, se intensifica na adolescência. Por isso que Tiara menciona, tudo é mais intenso, eles sentem muito mais intensamente. E às vezes a forma que eles têm de expressar não é verbalmente como nós vimos aprendendo ao longo da vida. E agora eu acho que a gente tá... E, Amélia, mas assim, um exemplo, a gente tá colocando de uma condição do autismo, porque a criança, a pessoa autista, ela pode também desenvolver cognitivamente de igual forma. Bem, né? Que aí não seria, você usou até um termo, que é a sincronia, né? A sincronia, quando o cognitivo não acompanha a idade. Só que, mesmo quando acompanha, mesmo quando essa pessoa está avançando, esses sentimentos também, eles são mais aflorados, né? Sim, eles vão ser, pronto, vamos usar como exemplo o nível 1 de suporte. Sem romantizar, é como lucidez. Mesmo assim, essa assincronia vai existir, porque se no nível 2 ou 3 de suporte a gente tem a assincronia com relação ao corpo que vai à frente da mente, no nível 1 de suporte é frequente que a mente vá muito além do corpo. Então, mesmo na fase da adolescência, eles estão vivenciando mudanças cognitivas que para eles já era o desejado, mas está além porque eles já estão vivenciando outro tipo de experiência emocional. Se sentir parte de grupo, se sentir afetivamente adequado. Entendi. E uma coisa que eu queria voltar para a Tiara é assim, a gente falou aqui sobre crescimento físico, cognitivo, né? Sobre o que está dentro, né? E aí eu queria voltar para a Tiara uma pergunta, na verdade, do que a gente vê no externo, né? Quando Luiz cresce, né? E aí eu volto, inclusive, para a minha realidade. Você percebe, Tiara, que a comunidade em si, a sociedade, entende que ele era para crescer e deixa de entender minimamente o autismo dele? Por exemplo, né, quando a gente vê uma criança autista, muitas vezes, como meu filho está vendo carros passando, né, e ele fica estereotipando, pulando ou fazendo estereotipias, né, de flip. Muitas pessoas olham, né? Na verdade, todo mundo olha, né? Eu também olharia, eu acho, se eu tivesse em outra posição, mas eu olharia sem constranger aquela família, né? Enfim, mas assim, você vê as pessoas olhando e você pensa assim, elas olham e dizem assim, uma criança tão bonitinho, pulando, sacudindo os braços, tá bom, tão bonitinho. Mas quando ele crescer, que ele fizer aquilo ali, é como se a sociedade fosse esvanecendo o mínimo de empatia que ainda tem, né, para olhar e dizer assim, poxa, esse menino aqui já é grande. A terapia não resolveu, não? Tipo assim, porque para pessoas que não vivem isso aqui, é engraçado, porque diz assim, não, é autista, pronto, bota na terapia, daqui a 2 anos, evoluiu com a luz do sol. E, infelizmente, não é assim. Infelizmente. Embora as pessoas olhem e digam assim, poxa, fulano evoluiu, viu? Menino, evoluiu demais. Eu vi esse menino aqui, era assim, assim, assado. Agora tá ótimo. Se ele fizer um tris,
de qualquer coisa, usar um abafador, usar um mordedor, fazer uma estereotipia, gritar em algum lugar, as pessoas lhe olham como se, cara, essa pessoa desse tamanho fez terapia, não? E não tá sabendo se comportar, agir como uma pessoa desse tamanho, né? Então, assim, eu queria voltar a Tiara essa pergunta. Quando Luiz vai crescendo, você percebe esse esvanecimento? Você percebe como as pessoas olham e lidam com, cara, isso aqui era para ser, ele agir como a idade dele, e não na forma como ele se encontra e consegue agir, né? Sim, com certeza. Até a outra perspectiva que eu trouxe, né, pra gente conversar foi em relação, né, à comunicação também e à socialização, né? Eu falei primeiro, né, da questão da mudança física, né? E aí tem a questão da comunicação, né? Porque apesar de Luiz ser verbal, né? Quando chegou nessa fase da adolescência, ele apresentou muitas dificuldades de comunicação. Geralmente eles não entendem piadas, eles não entendem metáforas, eles não entendem ironias. Então, dentro daquele contexto ali, ele convivendo com outros adolescentes, de adolescentes nessa faixa etária de 14, 15 anos, eles estão nas piadas, eles estão... Uma piada pronta. Exatamente. E aí ele não entendia, ele não entende que aquilo ali é uma piada, ele não entende uma metáfora. Então, assim, aquela questão que a gente trabalhou lá na infância da comunicação, agora é outra demanda de comunicação, né? Então, aí eu percebi... até assim, ele participava de alguns grupos de atividade física, né, e aí um certo dia eu comecei a observar ele no vôlei, ele jogava vôlei, então antes de começar e após terminar, os adolescentes ali fazem aqueles grupinhos de conversa e ficam conversando, então ele chegava e ele não tinha repertório, ele não tinha repertório para conversar com eles, ele não sabia conversar com eles, ele é verbal, mas ele não sabia entrar naqueles assuntos, né? Principalmente pela questão da infantilização, né? Porque, por exemplo, como é que ele vai chegar para um grupo de adolescentes, né? Ali no meio daquele grupo e falar sobre os dinossauros que ele ama, falar sobre os Hot Wheels que ele ama, Isso. que é o interesse dele, né? Então, como é que aqueles adolescentes vão aceitar ele ali naquele grupo para conversar um assunto que não é de interesse deles? E assim, eu lembro que eu sofria muito, porque eu via aquele grupinho ali de longe, fechado, e ele chegava e ele ficava, né, ali como se ele realmente não pertencesse àquilo ali, né? E eu olhava aquela quadra tão grande, eu digo, meu Deus, aqui é tão grande, mas não cabe ele. Mas a gente insiste, né? Porque essa questão da comunicação foi outra dificuldade, né? Até Lucy relatou no início, né? Que os próprios adolescentes típicos, nessa parte da adolescência, eles têm essa dificuldade, né? Eles reduzem as falas. Eu até digo, eu tenho uma vivência, né, com meu outro filho típico, e aí quando eu pergunto uma coisa, ele me responde com uma palavra. Da mesma forma era Luiz, né? Luiz, como foi hoje na escola? Bom. Ai, meu Deus. Legal. Certo, mas o que foi que aconteceu? Então, assim, eu ainda necessito de pessoas que tivesse naquele contexto para dizer o que aconteceu para mim vir estimular. Ai, Luiz, mas você fez isso. Ai, você participou disso. Para estimular ele a falar, porque outra coisa muito forte, né, é essa questão da dificuldade de relatar os fatos e acontecimentos. E aí é onde o perigo, né, corre. Por quê? Eles não conseguem relatar o que acontece, né? Eles não dizem. E aí a gente não sabe, né, como é que aquilo está entrando dentro deles e como é que eles estão lidando com aquilo ali, assimilando. Né? E aí, assim, em casa a gente tem a paciência de instigar essa comunicação, né, de estar, mas aí lá fora as pessoas vão exigir... Não acompanham, exatamente, né? As pessoas vão exigir uma resposta, uma resolução de um problema, né? Ali no dia a dia que a gente tem essa convivência em sociedade, que a gente precisa estar respondendo, né? De uma troca maior. De uma troca maior. E assim,
Outro ponto interessante é que eles têm uma sinceridade aí, né? Muito Grande. A gente até comenta da questão do filtro. Na verdade, né? é o filtro. Eles não agora. têm filtro, né? E assim, Não. isso na infância é bonitinho. É. Ai, ele disse. Ai, como é Isso. bonito que ele disse ali uma coisa Papum, sincera, isso assim, papum. foi. Mas isso na adolescência, gente, e na fase adulta, pode gerar transtornos e incompreensões de uma forma. É né, um que- escanteamento de verdade, né? Exatamente. De verdade, a gente olha as pessoas mais inteligentes que eu conheço, são pessoas que entram dentro de um grupo e elas conseguem minimamente, assim, tem gente assim, a fulana é massa, viu? Diz o que pensa. Na verdade, dizer o que pensa é sem senso, né? Isso. Porque quando você diz isso, você afasta pessoas, você promove, inclusive, falta de empatia e preconceito. Porque você olha um adolescente chegar assim num canto e dizer, não, fulano é feio. Sei quem é feio. Se ele dissesse isso pequeno, todo mundo ia rir. Mas ali já é um Isso. motivo de afastamento, né? Inclusive para a faixa etária que ele convive, Isso. né? Que são pessoas que aconteceu o mínimo a banda do mundo cair. Eu né? tenho até um exemplo, assim, bem simples, né? A gente foi passando, eu e ele, e aí uma moça disse, oi, me conhecia, né? E disse, oi, gatinho. Filha, ele disse, eu não sou gatinho, me respeitem. Meu nome é Luiz Gabriel, eu sou autista. Então, assim, porque para eles a linguagem ali literal, literalidade, gato é gato. Você está me chamando de animal? Eu não sou um animal. Então, eles têm essa dificuldade, né, de entender que aquilo ali, Sim. né? E ainda mais nessa questão de hormônios aí à flor da isso, pele. até quando essa questão da sinceridade, do filtro, né? Se eu recebo uma visita na minha casa, aí ele cumprimenta, ele diz boa tarde, bom dia, boa noite. Mas logo após a cumprimentação, né? Ele faz, que horas você vai embora? Você não tem casa, não? Nesse modelo. Você vai dormir aqui? Você vai... E até eu tentando adentrar aí no assunto, mas assim, tipo, quando você falou algo, ainda no tópico anterior, porque o que acontece? Eu tenho TDAH, esse repertório não é só falta dele, também falta da gente. Porque o que eu queria, assim, só fazer defesa do outro lado, certo? Sim. Que essas crianças também típicas, elas precisam de repertório tanto quanto os atípicos, para eles chegarem no meio do caminho. Porque, vamos lá, essas crianças que são atípicas ou que são de ideia, também, vamos supor, vai viver em comunidade. E essa comunidade, ela precisa ser receptiva. Figura de linguagem é o que a minha família mais usa. Minha família não é literal, de forma alguma. Até porque, né, eles gostam de malícia, sabe? Essa conversa... Eufemismos. Pior que a gente usa muito. Então, assim, eu entendo o que você está dizendo, e eu concordo com o que você está dizendo, e eu ainda digo mais, as pessoas típicas não têm repertório. Não tem. Elas não sabem conversar. Elas não sabem o que dizer. Adolescente, muito menos. Porque é uma fase, meu Jesus do céu, que eu tô rezando para que chegue e passe. Então, assim, são pessoas que estão em desenvolvimento fase, de ebulição, né? parece um vulcão. E então eles já são ríspidos, já não aceitam que eles podem estar errados, já não aceitam que eles podem estar equivocados. Eu não era uma boa aluna, assim, na fase de adolescência. A Amélia tá aí, que ela não fale nada aqui, mas a Amélia tá aí para provar. Não era tão fácil. Eu falava muito. Então, hoje eu me dou. Então, assim, eu penso muito. Eu penso muito também nas famílias típicas, para que vocês aprendam o que está sendo falado aqui, para que vocês busquem repertório, para que vocês, quando a roda não girar, quando vocês não ficarem mais velhos, não tenham vergonha das coisas que vocês falaram. Não sinta o peso da culpa pela forma que você falou com uma pessoa no ensino médio, do que a frase que você falou que pode ter machucado para a eternidade, porque tudo isso volta. Eu digo muito, tudo isso voltou. Quando eu recebi o diagnóstico. E também há uma insistência das famílias típicas de não entenderem que elas têm que mudar a forma de falar com as pessoas atípicas. Sim. Entendeu? Aí eu vejo, há uma rigidez maior da família, das pessoas típicas, Na sociedade. de não se adaptar
a uma comunicação assertiva do que das pessoas atípicas. Porque a pessoa atípica, mesmo com o cognitivo rígido, está em terapia, está tentando. Mas os típicos não estão. É uma construção social, de verdade, né? Isso. A gente está aqui tentando moldar uma construção social para que as pessoas consigam chegar para quem é neurodivergente e dizer assim, como é que eu me direciono a você? Como é que eu posso lhe ajudar? Na verdade, é muito isso, né? E aí, eu queria falar, só direcionar a... Tem outro tópico ainda, Débora. Pode falar. E a Amélia também tá querendo, tá na fila. Eu tinha um pince, Uma pince fila. Tá falando. Costuma bora na fala de Lucy e na de Tiara. Pois então, pense. Quando Tiara fala de Luiz, que ele tem os hiperfocos, né, de dinossauro, de carrinhos, eu lembro muito de uma frase que eu até já falei para Lucy uma vez. Neurodivergente encontra neurodivergente. Então, ao longo da caminhada, a gente vai encontrando os caminhos, as pessoas e as famílias com que a gente consegue dialogar com liberdade. Por exemplo, se eu nessa idade encontrasse com o Luiz, fosse amiga de Luiz, a gente ia ter muitas coisas para conversar, porque a gente ia começar a conversar sobre evolução, sobre e ia desenvolver o diálogo, porque essa que é a ideia deles interagirem e desenvolver a socialização, né? Perspectivas científicas e tal. Então, quanto mais a família estimula, mesmo os hiperfocos, abrindo essa constelação de possibilidades, aí eles vão desafiar a nossa capacidade cognitiva. Aí é reafirmando o que Lucy fala. O neurotípico, hoje em dia, ele não tem repertório, porque até para um assunto mais aprofundado, para o adolescente, é difícil dialogar, se não for algo do interesse dele. Aí você pode até extrapolar, você dizer, não, para a família neurotípica, para a família típica, é interessante que você exercite a inclusão e exercite essa vivência, porque vocês não estão vivenciando a neurodiversidade e as neurodivergências agora. Vocês não identificaram essas experiências de neurodivergências em casa agora. A gente não sabe amanhã. Um próximo, um amigo, um genro, uma nora, um sobrinho, um neto, um primo, entendeu? E isso aí não é uma... Como é que eu posso dizer? Que muitas vezes a pessoa diz, isso aí tá lançando uma praga. Não é, não. Não. Hoje em dia está crescendo assim estrondosamente diagnósticos e formas de se portar a diferentes formas, né? E isso aí de você conseguir lidar com o diferente, de verdade, é um caminho de seleção natural. É evolutivo, né? Sim. Essa comunicação, né, então, assim, esse ponto da comunicação, né, ele traz muitos prejuízos na socialização, né, porque aí, como a gente já falou, né, quando eles estão ali na fase de crianças, eles até que conseguem se emparear, eles estão ali num parquinho, eles estão todos brincando, eles se camuflam. Não é tão discrepante. Não é tão discrepante. E aí foi um luto forte que eu vivi. Foi perceber o quanto distante meu filho estava ficando. Né? Porque quando chega nessa fase da adolescência, o pareamento começa a distanciar, e você vai percebendo, né? São lutos diferentes que a gente vem vivendo durante são lutos por cima de lutos, e para mim foi um luto muito forte, esse na adolescência, de eu perceber, né, que aquele meu filho estava tão distante, né, tá ali em questão do pareamento, tava ele bem tava pertinho, ele tava, e no caso do meu, né, ele teve um processo regressivo agora na adolescência, então para mim foi muito difícil, né, porque eu vinha ali naquela perspectiva, né, de que ele estava acompanhando que ele estava acompanhando, ele estava se desenvolvendo, que de fato ele se desenvolveu na infância, e agora na adolescência ele teve esse processo de regressão. Então foi um luto forte, que eu falo também, tanto pela questão de notoriamente, né, porque antes, Luiz, quando ele era criança, se ele chegasse em algum local,
ninguém percebia. Muitas vezes ele chegava e saía de algum local e ninguém percebia ali, né? E hoje, se você olhar para ele, você já sabe que ele tem, né, algo ali. Então, foi muito difícil para mim. E outra demanda muito difícil que eu enfrentei foi que todas vocês, né, vão passar, acredito, que seja a consciência do diagnóstico. Né? E assim, eu digo, como é que eu vou fazer para que ele entenda esse diagnóstico? Porque eles precisam saber, eles precisam entender os sentimentos, o que é que está acontecendo. E aí, para não esperar a fase adulta, né? Lógico, porque ele já, né? Hoje a gente já tem um avanço aí nos diagnósticos precoces, né? E aí, para mim teve uma situação bem marcante, né? Que ele estava numa atividade escolar, né? E teve uma dinâmica, né? E a dinâmica era: o que é que você tem de qualidade e o que é que você tem de defeito? E aí os adolescentes respondendo, cada um respondendo. E quando chegou na vez dele, ele disse: minha qualidade, eu sou um menino muito bom. Meu coração é bom, é grande, eu sou um menino muito legal. Luiz, e qual é o seu defeito? É o autismo. E assim, para mim foi difícil. Para mim ali ele estava realmente criando a consciência do que estava acontecendo. A individuação mesmo. E que ele estava vendo o autismo como algo muito ruim. Eu sei que nós sabemos que mas eu fiquei numa luta incessante para que ele entendesse que ali era uma condição que ele iria carregar. E eu gosto muito de dizer assim: eu não vou conseguir mudar o mundo, mas eu vou tentar preparar ele o mínimo possível para enfrentar esse mundo, porque eu não vou conseguir mudar o mundo, mas eu vou poder. E foi uma fase muito difícil, né, para ele entender esse diagnóstico. Até hoje, foi algo... a gente não tem dimensão, né, do que foi isso para ele, eu não tenho. Mas de lá para cá, se você disser: Luiz, assine seu nome, ele assina Luiz Gabriel Autista. Meu filho, mas seu nome é Luiz Gabriel Medeiros. Ele só assina Luiz Gabriel Autista. Né? Uma vez eu cheguei na escola, tinha um cartaz lá bem grande. Eu até arranquei esse cartaz, guardei. E tem assim: Luiz Gabriel Autista. Aí tem um desenho de um mundo. Ele disse: eu sonho com um mundo legal. Um mundo de amigos. E aí um mundo lá cheio de amigos. Desenho. Até teve umas mães que ficaram assim olhando, que eu arranquei aquilo, guardei. E eles não falam diretamente, né, como a gente já falou nesse tópico da comunicação. Mas é muito difícil a gente entender que para eles é difícil também, para a gente é difícil. E a gente tenta ali o máximo minimizar o sofrimento deles, né? Se a gente pudesse pegar essa dor e adicionar junto com a nossa, transferir para a gente faria. Outra... Deixa uma anedota que você falou. Lá em casa os meninos sabem desde os 4 anos. E quando não queriam que a gente falasse tão abertamente. Só que eu disse assim: Adriano, e Adriano pegou e teve o diagnóstico. Quando Adriano teve o diagnóstico, eu digo: Adriano, Rafael vai se ver, porque Rafael, os dois têm diagnóstico. Mas eu disse assim: Rafael vai se ver como você se vê. Porque a gente teve um sorte de ter um pai com diagnóstico. Então como é que você vai falar pra ele? Ele disse: sou autista. Isso. Bem, aí, então assim, a gente vai pros cantos, aí perguntam. Porque a gente chega, às vezes, eu utilizo do privilégio de furar fila. Quando eles estão mais assim, desregulados e toda a família tá. Aí perguntam: por que passou a fila? Aí Emanuel fala: meu irmão e meu pai são autistas. Aí Rafinha diz: eu sou autista. E ele fala rindo. E ele fala brincando. E aí Adriano disse assim: Luciana, ele se dá bem com isso. Aí eu disse: Adriano, vamos mais pra frente, porque o que acontece?
existe uma bifurcação. Eu tenho TDAH e quando eu fui diagnosticada, a médica disse assim, sabe por que você está aqui hoje? Porque você esconde a sua alegria na piada, ou a sua tristeza na piada. Você faz piada com você, então o mundo não lhe aflige, porque você faz piada com aquilo. Então, assim, aí eu disse, Adriano, será que Rafael não faz a mesma coisa que eu faço? Piada para poder se passar? Mas o que acontece? Ele era não verbais até 4 anos e meio. Rafinha. Então, ele odiava abraço e toque de cabelo. Então, assim, eu não tinha condição de mandar as pessoas pararem. Então, Emanuel aprendeu a falar assim, meu irmão é autista, não pega no cabelo dele e não abraça ele porque ele odeia. Então, aí, quando o Emanuel repite, onde ele chegava, o Emanuel falava, meu irmão é autista, não pega no cabelo dele. Dando aviso. Dando aviso. Porque a Rafinha não falava nada, a Rafinha só mordia. É protetivo. E aí ele fez isso. Então, assim, eu sinto a mesma coisa que você, assim que teve o diagnóstico. Era meu medo deles serem apresentados por outras vozes, como se fosse algo ruim, como se fosse algo... Então, não, quem vai apresentar é meu filho, sou eu, a sociedade. E ele vai dizer que ele é autista, e ele vai dizer bem, não sei o quê. Mas... Eu lutei para isso, né? Mas aí, talvez outras falas, né? Tenha se superado no que... E eu levei isso para terapia, né? Eu pedi a acompanhamento psicológico para ele entender o diagnóstico dele e ele aceitar, né? Porque é muito importante você se aceitar, né? Então eu levei isso, né? Pedi ajuda terapêutica para fazer esse processo. E assim, para fechar esses 3 tópicos que eu trouxe, né? Em relação a essas dificuldades, né? Que eu mencionei, né? A questão da mudança física, da comunicação e a socialização. Outro desafio, né? Que eu acredito que seja um desafio para todos os pais, sendo eles típicos ou não, é a questão da era digital, né? Então, assim, nós estamos aí com esse problema que eu acho que tem sido muito difícil, porque ele vê um adolescente com celular, ele quer o celular também, né? Aí, assim, para ele não ficar tão diferente, a gente dá... Ou essa questão do celular, né, das redes sociais, de jogos, de vídeos, enfim. Eu vou até deixar como sugestão, viu, para um tema, porque é algo muito forte, grave, né? Forte e difícil, porque esses meninos, meninas, esses adolescentes atípicos, eles são presas fáceis para a internet. Totalmente vulneráveis. Né? São totalmente vulneráveis para a internet. Na realidade, nem os típicos, até os típicos são vulneráveis, porque eu estou lidando também com outro adolescente típico. Então, assim, é outro assunto que eu até sugiro para a gente, né, conversar posteriormente, porque é uma coisa muito difícil. Eles são presas fáceis, eles não entendem, quantos casos a gente não já viu de adolescentes que fez ali alguma brincadeira instruída por alguém ali da internet, aconteceu algo pior, perdeu vidas, né? Então, assim, esses adolescentes, né, são presas muito fáceis para isso. Eu estou enfrentando essa dificuldade, né? Tem a questão de jogos online, tem o YouTube, e eu costumo dizer que o YouTube é algo muito complexo, né? E a internet hoje, o que você colocar, ela vai lhe dar ali alguma resposta. Vai. E E as respostas são, né, muitas vezes não são, né, do que a gente prega, dos valores, né, se você colocar, eu vou citar aqui um exemplo, se você for lá no Google e colocar criança feliz, adolescente feliz, você vai encontrar adolescentes, crianças de cor branca, crianças e adolescentes num parque sorrindo, né, num jogo, numa coisa, você não vai ver um adolescente ou uma criança autista, você não vai ver um negro lá, uma criança negra. Então, assim, é uma coisa, né? Então, assim... estereotipada, né? Exatamente. Eles colocam ali, então eles pesquisam, então, assim, o que é uma criança feliz? Então, o padrão é aquele ali que a internet está ditando.
né? Então aí é outra dificuldade, né, grande, né, que eu acho que como pais, né, eu acho que em termos geral na sociedade hoje a gente, até porque eu acho não, nós somos os primeiros pais dessa era. Né? Sim, somos. Somos os primeiros pais, né? Na nossa era, na nossa adolescência, não existia as redes sociais, essa era digital tão avançada. Então, nós somos os primeiros, então, com certeza, a gente não sabe o que fazer. E somos os primeiros em muita coisa. A gente está nessa era digital, a gente está nessa era também de transformação da educação, porque a gente sai de uma educação impositiva para uma que dia. Isso. Aí valeu, Tiago, ainda tem inclusão, então é muita coisa para a gente colocar. E eu queria perguntar assim, fora isso, profissionais. Sai de criança para adolescente, profissionais, Tiago. Essa questão dos profissionais, né, eu venho sofrendo porque a gente vê ali muitos profissionais, né, se dedicando, se estudando na intervenção precoce. Na infância. Né, na infância. Só que aí essas crianças estão crescendo, né, e aí a gente está se deparando com essa falta, né, de profissionais, e não vou lhe dizer nem só tanto de profissionais, até de locais. Né? Eu passei por uma fase recentemente muito difícil, porque a gente não podia ir para um restaurante que tivesse brinquedo, porque aqueles brinquedos eles não comportam um corpo maior do que... Não comportam um corpo maior, eles não aceitam, e ele queria entrar. Né? E aí não compreendia, ele, né? Com aquele... E aí, assim, não falta tão somente os profissionais, mas falta espaços. De lazer mesmo. Né? Espaços de lazer, a gente fica sem ter programação. É uma estrutura completa que falta. Estrutura completa. Não existe estrutura. Exatamente. E assim, as demandas da adolescência, elas são tão importantes ou até mais intensas do que a infância. Né? E assim, na parte, né, eu não sou profissional, mas a profissional é mãe mesmo, né? Mãe de a melhor profissional é a gente. Mas os profissionais, nessa área da adolescência, é um trabalho mais árduo. Né? Então, assim, é muito mais fácil você fazer, terapeuticamente falando, né? Terapeuticamente falando, estou me sentindo a profissional. É muito mais fácil você pegar uma criança e ali conduzir, manejar e tudo, fazer um processo estimulativo com aquela criança do que você pegar um adolescente, né? Antigamente eu digo lá, vamos lá, Luiz, vamos para terapia. Então eu colocava ele dentro do carro e dizia, esses canos não quero, não. Mas eu pegava ele e botava dentro do carro, ia conversando dentro do carro. Lá na terapia pega um reforço que ele gosta, pega um reforço e vamos conversando dentro do carro e tal, a gente chegava na terapia, a terapia acontecia. Mas como é que eu olho hoje para Luiz? Um homem, né? Com 100 quilos, e eu digo assim, bora, você tem que ir. Como é que eu boto ele à força dentro de um carro para ir para um processo terapêutico? Quando ele diz, eu quero ir, eu não quero ir, não quero. E aí, eu fiquei bem angustiada nesse processo também de terapia, nessa transição, né? Porque chega realmente uma determinada idade, aquele determinado profissional já não atende, e aí você começa a procurar outro e não tem. E além de não ter, ainda tem a dificuldade do comportamento, porque eles dizem quando eles querem, quando eles não querem, não tem acordo, não tem reforçador, Exatamente. Não tem... Enfim, e aí eu acho que também, não sei se essa questão, né, da dificuldade ainda no âmbito profissional seja de fato ainda como a gente comentou, a gente somos os primeiros ali, a gente está nessa fase, isso, né, inicial. É como se fosse uma área ainda descoberta. Né? Ainda uma área descoberta. Se a gente aqui não somos tão velhas, né? Mas não, de jeito se a gente nós estamos na nossa época, a gente não sabe, não existia um assunto de autismo em nossa sala de aula. Né? E aí, desde pequeno, que quando era no mês de abril, eu entrava para a sala de Luiz, eu levava um pirulito, eu fazia ali alguma coisa, levava
panfletinhos coloridos, e aí de pequenininho, conversando com aquela turminha e tal, fazendo aquele trabalhinho ali de formiguinha. Mas, tipo, hoje, se a gente for ver nas escolas, toda sala vai ter um. Deixa eu perguntar uma coisa. A gente trabalha muito para educar as crianças, né? Sim, sim. E aí você também não tá educando as crianças, e aí você acredita que aquela turma que vai crescer vai ajudar, né? Quando vai caminhando junto, a gente espera que a caminhada seja essa. Mas no dia a dia, à medida que eles vão se distanciando naturalmente, a adolescência já vai ser aquele momento em que... De ruptura. De ruptura. Então, todo adolescente, neurodivergente ou não, ele vai se encontrar naquele lugar de individuação, que é uma janela crítica, é uma grande fase também de poda neural. A gente já teve aquela janela lá na primeira infância, na adolescência quando acontece, que é o quê? Você se vê diferente do seu ambiente familiar, você quer se sentir parte da sociedade de alguma maneira, e aí você vai procurar outras pessoas que se parecem com você. Mas para isso você desenvolveu a autonomia com as ferramentas lá na infância. Sim. Ou você se sente segura com seus pais para fazer essa busca. Porque a busca vai ser natural, ela precisa acontecer. E nós, como pais, precisamos deixar que eles busquem. Hoje, se você for a grande maioria das clínicas, né? Voltando à ação das clínicas, elas... Você vê, é toda infantilizada ali. Isso. Luiz, ele mesmo com uma mentalidade ainda muito infantilizada, né? É até engraçado, porque ele é muito apaixonado por pelúcia. E aí ele anda chega com a pelúcia aqui no braço e diz: olha, eu sou homem, eu sou adolescente. E aí ele disse: olha, eu não vou para essa clínica. Tá aqui, ó, infantil, eu não vou. Sim. Sim. Porque os espaços muito infantilizados, né? Então, assim, até como eu lhe disse, né? Não vai nem do âmbito, vai de um âmbito geral, né? Dos É uma conjuntura de verdade, né? E aí, assim, até em grupos de mães, né? Ali nas partilhas, a gente sonha muito em ter um local para eles, né? Porque esses adolescentes, eles precisariam ter um local, né, de convivência um com os outros, né, de um espaço ali terapêutico, né, que pudesse ter essa convivência. E aí sim, a gente Gente, pelo amor de Deus, cadê os investidores? O centro de convivência para crianças Vamos pensar gente, vamos pensar ideias. Cadê esse adolescente? Então, Adolescente. Você lembra que tinha uma que era tipo de jogos? Tinha uma sanduícheria que era de jogos. Era. Você, né? Lá onde está o Comburger hoje em dia. E aí, gente, cadê esses investidores? Porque, assim, demanda tem. A família quer sair. E outra coisa, tipo assim, a gente tá falando aqui de profissionais, e aí eu queria voltar à Amélia, né? Tipo assim, Amélia, quanto à abordagem de postura terapêutica, por exemplo, né? A gente vem falando aqui da adolescência e a gente pensa logo em hormônios, né? Como a gente já falou, a gente pensa em regulações sensoriais, né? Porque existem muitas mudanças nesse trâmite. E aí eu queria voltar para você em relação aos profissionais, que a abordagem terapêutica, né, seria mais voltada à área de adolescentes. Por exemplo, existe diferença em uma abordagem na infância e uma abordagem da adolescência? A gente sabe que sim, mas que tipo de abordagem seria essa, mais voltada a que vertente, para que a gente possa ter pelo menos um norte dos pais que nos assistem, por exemplo, que também são desassistidos quanto a essas demandas que a gente está falando aqui, eles se voltarem a buscar, a procurar, né, a instigar profissionais que trabalhem com essa idade, porque a gente sabe que é uma idade mais conturbada, vem assim coisas que a gente não espera, como questões de masturbação, por exemplo, Sim. que muitos profissionais fogem disso porque é uma questão mesmo que ninguém quer falar, que ninguém quer tocar no assunto, né, e que faz famílias sofrerem, porque tem criança se tornando adolescente que não sabe assimilar essas questões sensoriais e orgânicas e começam a externar comportamentos que seriam individuais a partes públicas, né? Há questões que a família fica pensando assim, poxa, se isso aqui acontecer,
principalmente na fase da adolescência, a gente pensa isso, né? Como é que eu posso contornar isso se nem profissional eu tenho aqui? A que vertente de abordagem terapêutica eu posso seguir, né? Eu vou cortar aqui a Amélia bem rapidinho, porque ela me falou uma coisa que eu achei sensacional. Sim, ok. Porque eu pego dicas. A gente tava conversando no aniversário de Cecília e você disse assim... E eu tava dizendo que a Adriana tava muito estressada, não sei o quê. E meu marido, ele fica assim, não me manipulem, não me manipulem. Porque as armadilhas, né, da mulher. Só que a Amélia disse, compra probiótico. Sim. Menina, tô comprando probiótico, ele tá achando que eu digo, tá ótimo. Ele melhorou. Gente, eu não sabia desse poder do probiótico. Eu não sabia nem o que era. Aí eu digo, Amélia, agora não falta mais não. Todo mundo começou a se estressar, toma probiótico. A gente começou lá em casa também. Mas é porque essa são várias possibilidades. Juntando as duas perguntas, né, a de Débora e a fala de Lucia, a gente pode pensar naquela perspectiva multimodal. Nunca um tipo de terapia vai responder de forma padrão para todo mundo. E cada pessoa e cada adolescente vai ser único. Então, o que Luiz vai fazer vai ser diferente do que Adriano aceitaria na adolescência, entendeu? E aí, o que são as terapias multimodais? Musicoterapia, né, terapias que mexem com alguns elementos multissensoriais simultaneamente. Ou trabalhando o enfrentamento dos bloqueios que ele tenha, seja sensorial, seja emocional, mas não de uma maneira abrupta, mas paulatina. Quando Tiara falou, a gente busca adolescente feliz, aí vai ver padrões. Eu amei ela dizer, você não vai ver uma criança autista, uma criança negra, né, uma criança preta, uma criança cega, você vai ver padrões eurocêntricos e etc. Então, sempre a melhor terapia vai ser aquela em que ele vai se sentir acolhido e confortável, sem necessariamente tirar os estímulos, né, as estereotipias, remover os estímulos, que essa é a pergunta muito presente, né? Sim. Todo canto tiver, não, ele faz o flapping. E aí... eu quero que ele pare de fazer, né? Muita família assim, eu quero que ele não grite, viu? Quando ele escuta tal coisa, eu quero que ele não grite. Eu quero que ele não grite. Aí ela vai usar as mágicas dela, a terapeuta vai usar as mágicas dela. Mas o steaming, as estereotipias, a rigidez cognitiva que se intensifica muito na adolescência, que é quando ele começa a estabelecer aquelas rotinas. Aí Lucy falou nos probióticos, a terapia nutricional que a gente vai encontrando. Saindo do lugar da seletividade, implementar probióticos e prebióticos na dieta ajuda, porque a relação que o intestino tem com as funções neurológicas e psicológicas é intensa. Sim. Então, quanto mais microbiota saudável existir no trato gastrointestinal, mais neurotransmissores que promovem esse equilíbrio, como serotonina, acetilcolina, dopamina, eles vão ser melhor produzidos e, através de uma via específica, eles vão chegar melhor à circulação e ao sistema nervoso central. Isso porque a gente sempre nota, quando a gente passa uma semana se alimentando melhor, a gente se sente menos incomodada, menos inflamada. Sim, é como atividade física, né? Ô, mulher. Sim, é como atividade física. Tá, eu tô me sentindo adequadamente culpada. Débora vai fazer que todo mundo compre essa ideia e é muito bom. Não, é o certo. O exemplo de Débora de manhã, o bom dia dela na academia, gente, tá fazendo toda a diferença pra gente. Sim, muita gente. Pra não enlouquecer, mulher. Não, mas aí você não tá... Mas é nesse ponto até que eu quero falar. Você falou aí da vertente de multiterapias e como a gente tem uma escassez muito grande de profissionais, pegar o gancho aqui de Tiara e o seu, Amélia. Tipo assim, a gente não tem profissional no mercado que trabalhe com uma grande faixa etária que está aí entre transição de criança e adolescente. E existe abordagens multiterapêuticas que você pode ir para essa vertente, enquanto a gente não tem essa transição, né? De clínicas, por exemplo. E nesse momento, você buscar profissionais que trabalhem uma terapia específica e você conhecer o seu filho de forma adequada, faz com que você direcione ele a uma melhor situação dentro do quadro dele, né? Dentro da questão de qualidade de vida dele e da família. Porque se você olha uma criança e um profissional diz, bora botar
musicoterapia é excelente para ele e a criança odeia música, né? Não, não vai ter um retorno isso, né? É o que você falou, existem uma gama de multiterapias, mas existe um direcionamento para que isso possa ser abordado de forma mais eficiente, né? E aí, a gente falou aqui de várias dificuldades, porque elas existem nessa fase, né? Mas também existe o que a gente aprendeu. Eu digo muito assim, né? Quando eu tô dizendo que uma coisa tá muito difícil, a pessoa, mas tem aquela frase feita, né? Mas mar calmo não faz bons marinheiros. Aí eu pensei, eu queria ser marinheira? Deus me livre, quanto mais bom. Eu não queria não. Pra minha zona de conforto. Eu queria, se eu chegasse na minha zona de conforto, eu não saía de lá nunca mais. Nunca vou. Não, você tá aí na sua zona de conforto. Não tô, não. Não seguimos procurando. Eu tô nadando, querendo ir pra lá. Mas assim, a gente falou aqui de muitas dificuldades que a gente não queria escolher viver. Eu, pelo menos, queria não. Queria estar aqui falando de mansões e iates. Mas não tô, né? E assim, dentre as dificuldades que a gente encontra também crescimento. A gente não queria crescer desse jeito. Eu mesmo não queria, não. Aprender pela dor. Aprender pela dor, não. Eu queria olhar para os outros e dizer assim, é mesmo. Eu queria estar no espaço que vocês estão assistindo, assim, sem viver, só olhando assim... De longe. Oh, essa pessoa podia fazer isso, fazer aquilo, que a gente conserta a vida dos outros no instante, né? A gente pensa que a gente conserta. Mas viver é que é o difícil. Eu não queria aprender vivendo, mas eu vivo, eu não posso sair do meu lugar. Mas assim, quando a gente passa por essas dificuldades, a gente vai aprendendo na caminhada, né? E aqui eu estou com vocês duas, que são duas mães, né? A Amélia está aqui também como profissional, mas está também como uma mãe de uma criança autista, e Tiara também. E aí eu queria fazer uma das últimas perguntas para vocês, né? Para a gente começar a encerrar essa conversa. E aí eu queria me direcionar e perguntar, Amélia, dentro da sua realidade, né? Que você vive tanto da atipicidade em casa, como das questões que você consegue compreender, né? De regulações sensoriais, de multiterapias. A sua vivência enquanto mãe atípica lhe somou o quê dentro dessa realidade? O que é que lhe ensina todos os dias, né? Sobre como você continuar, sobre a mensagem que você passa. Em que é que sofrer lhe somou? Não, na verdade, Débora, esse é uma coisa que eu já vivenciava desde o núcleo familiar anterior, que eu já cresci dentro da inclusão com o irmão com síndrome de Down. Então, eu já acompanhava essa caminhada de terapias, a dificuldade da inclusão escolar nas diversas fases, de saber que a mãe, o sucesso do filho sempre depende da presença do genitor, da genitora, do cuidador, cuidadora principal, sempre tendo a mãe perto, sempre tendo a família por perto, né, a rede de apoio principal, a nossa rede de apoio. Eu tenho... Independente da neurodivergência, eu sinto muito prazer em estudar. Toda a vida eu fui nerd. Então, o fato de Lucas ser ajuda muito a eu tentar correr adiante e acompanhá-lo. Então, trabalhar a neurodivergência e vivenciar o espectro tem me ensinado muito a ouvir mais e a prestar mais atenção em detalhes que outras pessoas podem não prestar atenção. Esses detalhes podem ser padrões comportamentais que moldam nossa rotina em casa e no trabalho. Mas me ajuda a ouvir mais, a ver essas diferenças como possibilidades. E saber que se eu conquistei essa voz e esse espaço de fala, esse lugar aqui me permite levar a palavra, a fala, a ajuda, o apoio, o suporte para outras famílias que não chegaram no lugar de falar ainda, de ter a voz e de jogar a voz lá para fora. Porque a gente ainda sente muita necessidade de informação. Mas o que as famílias na inclusão precisam compreender é que, em sendo esse tempo que a gente vive de individualização muito intensa do ser humano, a sociedade da performance, né? A gente precisa muito mais formar coletivos. Porque sozinho não se
alcança. E esses espaços de diálogo é que permitem que os nossos filhos se Sejam encontrem inseridos. algumas vezes, entendeu? E formem vínculos, independente das idades. Isso eu penso muito, às vezes na nossa rotina tão conturbada, você ainda insiste, tipo assim, a gente aqui desse programa mesmo, por várias vezes a gente diz, olha, essa semana não dá pra certo fazer nada, ó, ninguém conseguiu fazer nada, ninguém, cara, vamos desistir, vamos isso, vamos aquilo, mas você olha pra sua realidade e você pensa assim, o mínimo que eu fizer, que eu levar conhecimento a uma pessoa, 2, 3, isso não é bom pra mim não, estão me conhecendo do Entre Nós, então isso... Cara, é bom porque quando chega a informação num canto, meu filho consegue chegar ali. Isso. Eu só penso nisso. Eu quero saber de que a pessoa tá aparecendo num canto, de tá indo pra um canto, de tá indo pra outro. Cara, eu quero saber que quando eu chegue num canto, aquela voz tenha chegado até ali e meu filho também consiga estar. E que ele né? circule. E que ele circule, não esteja só em uma quadra grande. Uhum. Ele consiga se inserir entre quem tá na quadra, né? E aí... Eu volto a Tiara. Se você aprendeu com as dificuldades, Tiara, para que você pudesse estar aqui, inclusive, traçando sua dor para a gente. O que eu aprendi é que eu preciso aprender muito com o Luiz. Ele tem muito a me ensinar. Luiz, ele me deu um olhar mais humano, mais sensibilizado, né, com o outro. Através de Luiz eu fui entender, buscar entender informações sobre as diversas doenças mentais, não tão somente o autismo. Eu passei a ter um olhar, né, diferente para essas pessoas, para essas famílias. É uma realidade que a gente enfrenta e que muitas vezes a gente não quer estar mexendo naquela ferida. Mas assim, a ferida, o que eu fiz da minha ferida, né? Eu tentei e tento, né, ainda fazer com que ela floresça de alguma forma. Por Luiz, eu já fui para hospitais psiquiátricos, fui conversar com as famílias, fui conversar com os próprios pacientes, né? Fui sentir a dor deles também. Então, assim, eu costumo dizer que Luiz é luz, mas porque assim ele realmente mostrou, me mostra, né, que eu mesma, né, eu tinha um receio, eu tinha uma dificuldade de aceitação. No início do diagnóstico foi muito difícil para mim aceitar. Eu passei 5 anos em terapia para aceitar o diagnóstico do meu filho. Então, eu tinha comigo essa dificuldade da aceitação de questões mentais, né? De entender que aquelas pessoas existem, que elas têm um espaço delas, que elas precisam, necessitam de amor, respeito, né, e cuidado, né, em si. Então, de uma forma geral, Luiz, ele me traz muito aprendizado como humano. Isso aí, eu acho que é o que eu mais devo a ele, né? O tanto que ele me ensina e o quanto ainda eu preciso aprender com ele. Eu olho para ele, eu digo, eu preciso muito aprender com você. Muito. E o quanto a gente quer estar aqui, né? Tipo assim, eu escuto vocês falando e não tem como a gente não falar, tipo assim, mesmo que no final do episódio, do medo que a gente, enquanto mãe de autista, tem em qualquer espaço da vida deles, né? Que eu olho pro meu crescendo, eu digo muito que eu queria que ele fosse pequeno o tempo inteiro, porque eu queria estar aqui o tempo inteiro. Para controlar. E ele vai crescer e a minha oração é que eu esteja aqui o tempo que ele estiver aqui. Porque a gente tem muito medo do que a gente vai deixar, né? E que o que a gente deixe seja informação, né? E que essa informação, ela seja acolhida,
né? E que essa informação ela seja colocada em prática, né? Porque é assim que a gente alcança o coletivo e é assim que os nossos filhos poderão ser alcançados. E aí eu deixo o agradecimento já, tanto a Amélia como a Tiara, por estarem aqui nesse episódio que tem um gosto muito especial pra gente, porque foi o primeiro solicitado, né? Porque eu acho que muita família passa por isso, passa por essas dores, pelas essas mudanças e também por esses medos, né? Que a gente também passa. Muitas vezes a gente não fala, mas de verdade é o que a gente respira. É medo e tentar fazer com que minimamente esse espaço aqui seja avançado aí para vários outros espaços. E é isso. Então, esse final vai demorar só mais um pouquinho, porque quero agradecer a todo mundo que seguiu a gente, que compartilhou, que assistiu. Esse é o primeiro episódio que foi solicitado, mas também é o último da série desse ano. A gente vai precisar dar um descanso, porque, como Débora falou, a gente já estava correndo aceleradamente há algum tempo. Mas o retorno de vocês foi maravilhoso, a gente percebeu que estávamos no caminho certo e que a demanda só aumentou, né? Os pedidos aumentaram. Se vocês souberem que a gente não conseguiu bater a matéria, bater o texto todo que a gente queria falar com vocês, então a gente já espera o segundo episódio, né? Com todos aqui. Então, assim, meu eterno agradecimento por vocês terem vestido a camisa do Entre Nós, por vocês participarem, por vocês se interessarem. A gente tá sempre tentando melhorar, a gente tá tentando suprir até a expectativa de vocês. E com isso, a gente vai precisar aumentar nosso espaço, nosso corpo, né? Então, no próximo ano, a Amélia também vai tomar uma cadeira assim fixa, você vai ficar sempre vendo duas de nós quatro, né? Para também trazer um conhecimento mais técnico e traduzir algumas coisas que estão acontecendo no mundo e que a gente só iria ter acesso daqui a 2, 5, 6 anos se alguém quisesse falar. Não, mulher, isso aí é a Reuters, não sou eu, não. Mas aí a Amélia, ela vai fazer o quê? Se estão estudando lá, não importa onde, ela já vai vir aqui tudo esmiuçado pra gente pra fazer o melhor pra vocês. E assim, como hoje também é o último desse ano, a gente só vai voltar em janeiro de 2026, Samile preparou um texto que é característico dela, porque a escrita de Samile é maravilhosa e eu vou aqui ler para vocês. Para encerrar, por favor, curte, compartilham e, sabe, fala com as outras famílias também. E se você é família típica, manda para aquela família típica dizendo: olha, eu estou estudando sobre vocês. Samile, no início do ano, quando a gente estava sonhando com esse podcast, ela disse assim: Lucy, a melhor coisa que a pessoa faz para dizer que te ama, que ama a gente, é conhecendo mais a gente, é estudando sobre a gente. Então, assim, maior prova de amor que você pode fazer para uma família é dizer: olha, assisti esse episódio e eu sei que você está passando isso, eu estou estudando sobre isso e vou melhorar o repertório para falar com vocês de forma adequada. Então, vamos lá. A adolescência é um tempo de descoberta e talvez a maior dela seja perceber que crescer não é se encaixar, é se encontrar. O autismo não precisa caber em moldes, precisa de respeito, de espaço e de presença. Que possamos aprender a olhar esses adolescentes com mais ternura e menos julgamento. Porque, no fim, o que eles mais pedem é o mesmo que todos nós: ser compreendidos. Obrigada, nossas convidadas, por estarem entre nós e por nos ajudarem a enxergar o que muitas vezes passa despercebido. E a você que nos ouve até aqui, compartilhe esse episódio, leve essa conversa para frente. Crescer no espectro é uma realidade que merece voz, cuidado e acolhimento. Obrigada a todos. Obrigada.